Hoje eu quero falar com você sobre um salmo da Bíblia. E eu quero falar sobre dois retratos que esse salmo coloca para nós. Dois caminhos, dois tipos de pessoas. E à medida que nós fomos conversando nessa noite, eu quero que você se avalie. Qual é o seu lugar? Qual é o seu retrato diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina? Dois tipos de pessoa que a Bíblia fala com muita frequência. A Bíblia chama de ímpio. Outro, a Bíblia chama de justo. Vamos entender uma coisa. Quando a Bíblia fala ímpio, é que na nossa cabeça já vem aqui aquela pessoa sanguinária, aquela pessoa do mal. Ímpio, de acordo com a palavra de Deus, é aquele que não pauta a sua vida nos valores, nos princípios, na palavra de Deus. Amém? Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se a vida dele não está pautada na palavra do Senhor, na direção da palavra, ele é considerado pela palavra de Deus como ímpio. E aí, quando a gente fala de justo, na nossa cabeça vem a ideia de perfeição. Aquela pessoa que não erra, que não falha, que é perfeita. Aí, nesse caso, meu querido, não sobra um de nós. Não é verdade? Sobrar ninguém. Não. O justo é aquele que resolveu, decidiu pautar a sua vida nos princípios, nos valores, na palavra de Deus. Por mais que muitas vezes ele erre, que ele escorregue, que ele tome decisões erradas, esse é o desejo do seu coração, é essa decisão que ele tomou. Amém? Isso posto, é importante a gente entender, e várias vezes você vai encontrar textos assim na palavra, você vai entender o que Deus quer dizer quando ele chama de ímpio e quando ele chama de justo. E aqui nesse salmo que nós vamos ler, nós vamos falar sobre esses dois caminhos e as consequências, os resultados de cada um desses caminhos. É interessante que, estudando um pouquinho sobre assim, como foi escrito esse salmo, ele fala sobre ritmo, ele fala sobre uma marcha. Não é a visão do original é uma pessoa caminhando. Então, tenha isso em mente. Abre sua Bíblia lá no Salmo 1, primeiro Salmo. O ritmo, a marcha daquele que é ímpio, mas o ritmo e a marcha daquele que é justo. Esse salmo vai fazer um resumo de como é o caminho de cada um desses. Vamos ler juntos? Abra lá sua Bíblia, que a gente sempre aprende mais, guarda quando a gente lê. Amém? E diz assim, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não português não indica isso, mas ele foi escrito numa visão de movimento, do movimento da caminhada, da rota que o ímpio tem e que o justo tem. É essa figura, ok? Primeira coisa que nós vamos ver é o retrato
que o salmista, que nós não sabemos quem é, não temos a autoria dele, o salmista coloca o retrato do ímpio. E ele começa falando de um movimento do ímpio que é andar, se deter e sentar. Indica movimento. Um movimento gradual, porém no sentido de declínio, no sentido de destruição. Um movimento que não dá um bom resultado. Uma trajetória que não é boa. Vamos ver isso com calma. Esse ímpio é aquele que ele acaba influenciando outras pessoas. Muitas vezes justos, que têm uma decisão de caminhar com o Senhor, mas acabam entrando nessa rota de andar, se deter e se assentar. E foge do objetivo. Todos nós conhecemos pessoas assim, né? Que não pautam a sua vida. A minha vida, minha existência é aqui. O dia que eu morrer, acabou, acabou. Então eu quero mais me esbaldar e viver minha vida e ser feliz. Ser feliz todo mundo quer, né? Ser feliz, aquelas frases bonitas de incentivo, né? São pessoas que não têm compromisso, escolheram pautar a sua vida longe das coisas de Deus, à parte de Deus. O retrato do justo, e aí ele começa a falar um pouquinho mais, ele vai dizer logo no primeiro versículo. Primeiro ele vai dizer que o justo, esse que não é perfeito, esse que erra muitas vezes, esse que quer acertar e quer pautar a sua vida diante do Senhor, ele vai começar dizendo que ele é bem-aventurado. Bem-aventurado significa aquele que é feliz, aquele que é pleno de bênçãos de Deus. Esse é o bem-aventurado. Ainda que ele faça todas as besteiras possíveis, entrou em caminhos errados, fez escolhas erradas, ainda assim, o texto diz que ele é considerado bem-aventurado. Alguém que desfruta do favor de Deus. Isso é que é ser bem-aventurado. Eu não preciso nem perguntar quantos de nós queremos ser bem-aventurados. Todo mundo. Já imaginou? Você é alvo do favor, da graça de Deus. Isso é ser bem-aventurado. O justo é esse que escolhe pautar a sua vida, independente do que esteja acontecendo, independente das influências ao redor, ele escolhe esse caminho. E o texto vai começar, depois de dizer que ele é bem-aventurado, dizer o que o justo não é. E ele diz assim: o justo não é, ele não tem um estilo de vida de um ímpio. Ele não aceita viver nesse declínio, nessa rota para baixo. A marcha do justo é uma marcha constante, firme, rumo a um alvo. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem um destino, ele tem um propósito. E por isso a marcha dele é firme adiante. Enquanto a marcha do ímpio é para baixo, é declínio. E aí diz assim: o justo é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O primeiro verbo que nós temos aí é andar. O justo, coloca na sua cabeça aí o que estava na cabeça do salmista quando ele escreveu. O justo está andando, está marchando lá, sua vida. E aí ele dá uma diminuída no passo. Ele passa a andar. E alguma coisa chama a atenção dele. Ele começa a olhar para o lado. E ele olha o caminho do ímpio. Então, o primeiro passo rumo a declínio é andar. Não há uma associação formal, não há um comprometimento, mas é o primeiro passo para o declínio. Ainda bem que ninguém nunca passou por isso, né?
Ninguém nunca olhou para o do lado, disse, puxa vida, né? Vida boa, né? Para que eu estou aqui me esforçando em ser correto, em fazer as coisas certas? Se eu fosse igual fulano, sonego impostos, não sou leal à minha esposa e tantas coisas. Percebe que houve um retrocesso no movimento? Ele passa a andar. Sabe por quê, meu querido? As estratégias do inimigo para nos tirar do caminho do Senhor são muito sutis. Ele não aparece com uma proposta para você, com uma cara de diabo, com um chifrinho e tal, vermelhinho, igual o desenho animado. Não. A coisa sutil, vê que há um processo aí. Ele começa a andar e aí ele começa a observar. Ele começa a olhar para o lado, casualmente, sem um comprometimento maior. E ele começa a ouvir os conselhos. Não, mas isso não tem nada a ver, porque eu sei no que eu creio e eu sou fiel ao Senhor. Meu querido, quem você tem ouvido nas redes sociais? Quem são aquelas pessoas que estão ao seu redor, com quem você caminha, e que talvez você já está numa passada que você não está mais naquela velocidade, rumo a um objetivo claro e firme, um propósito, você já está andando. O segundo passo é o segundo passo para baixo, do declínio. Diz um texto que você leu comigo. Não se detém no caminho dos pecadores. Pecadores aqui são aqueles que quebram e infringem as leis de Deus com frequência. Não tem compromisso nenhum com as leis, os mandamentos, a palavra do Senhor. Esses são os pecadores que o salmista coloca aqui. E no segundo passo, então, ele se detém. Agora ele não anda mais, ele para, olha de novo, se detém um pouco mais. O peixe já foi agarrado aí, né? A gente já percebe. Ele começa a se envolver, começa a comunhão, a aproximação. Os ouvidos começam a se abrir para o conselho do ímpio, do pecador. E aí começa um processo, já começou um processo de declínio. Ninguém, meu querido, desiste das coisas de Deus, esfria na fé, se afasta de Deus da noite para o dia. Há um processo. E muitas vezes esse processo envolve uma rota como essa. Aqueles que estão ao redor influenciam aquele que corria bem. Quantos, você talvez se lembre, que caminhavam bem como você há anos atrás e hoje já estão longe do caminho do Senhor? O que foi que aconteceu? Ah, me aborreci com a igreja, me aborreci com não sei quem, aconteceu não sei quem. Todo mundo tem uma história, mas tudo se resume a isso. Houve um momento em que você perdeu o ritmo, você começou a andar devagar, e agora no segundo passo você começa a se deter, parar, observar, considerar. Terceiro passo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Depois de andar, depois de se deter, ele então se senta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que zombam das coisas de Deus, são aqueles que ridicularizam as coisas de Deus. E agora esse que era justo, começa a se sentar e se sentir à vontade, se sentir parte daquilo. Ele se senta, já bate um papo, já ouve o que o outro tem a dizer, já concorda com algumas coisas, já começa a criticar uma série de outras coisas. A sua atenção começa a ser roubada. A sua atenção já não está na marcha firme, no alvo, no propósito diante dele. Começa a parar.
Esse é o declínio. Olha que interessante, como que na época dos Salmos, Deus é tão perfeito de trazer uma visão tão clara de como a rota da decadência pode acontecer com qualquer um de nós. A gente começa a olhar ao redor. E aí eu quero te perguntar, a quem que você tem ouvido? Como eu já te fiz essa pergunta. Que voz você tem ouvido? A quem você tem acessado? A quem você tem, talvez num primeiro momento, dado uma retardada na caminhada, começado a ouvir, e você está já no processo de se sentar e comungar com aqueles que não querem compromisso nenhum com o Senhor. 2 processos, 2 retratos, 2 marchas, uma acelerada rumo ao propósito, aos objetivos que Deus tem. A outra, uma marcha de decadência, de cada vez mais longe do Senhor. Tudo começa do primeiro passo. Meu querido, nenhum de nós vivemos numa ilha em que não temos contato com ninguém. Seria ótimo, mas não é a realidade. Você trabalha com pessoas de todo tipo, você convive com pessoas de todo tipo, você na sua família tem pessoas de todo tipo. E essas coisas às vezes começam a minar a nossa fé, as nossas convicções, o nosso compromisso com os princípios e valores de Deus. E a gente vai começando a perder o nosso foco, o objetivo. O justo marcha e acelera. O ímpio caminha para a destruição, para a desgraça. Agora, o texto continuando, você leu aí comigo, nós falamos do primeiro versículo. O segundo versículo diz assim: antes, o justo não é assim. Como que é o justo? E ele começa então a falar. A primeira coisa que ele fala: o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer, a sua alegria, é através da palavra de Deus que a gente consegue prosseguir, continuar, nos relacionar nesse mundo, continuar no nosso caminho. Conhecer e desenvolver o nosso conhecimento o relacionamento próximo com Deus, através da palavra, não tem outra. Queria tanto chegar aqui hoje e dizer assim, eu já cansei, há 35 anos que eu falo isso, gente. Cansei. Queria tanto, que a gente pudesse, de repente, mudar tudo. Não é nada disso, gente. Agora vai fazer uma fila aqui, vou chamar Juliano. Juliano vai orar cada um, vai todo mundo cair, você vai sair daqui, bombando. Não é assim, meu querido. O processo depende de amar a lei do Senhor, de viver de acordo com a lei. O meu prazer está na lei do Senhor. Olha que diferença do justo para o ímpio. E aí continua dizendo assim: na sua lei medita de dia e de noite. Há uma ideia de continuidade, um relacionamento diário, constante, meditando na palavra, através de cânticos, através da leitura da Bíblia, através de estudos, através de cursos, através de todas as formas possíveis de se alimentar da lei do Senhor, memorizando, lendo a palavra. Não tem outro caminho, querido. Essa é a forma do justo marchar, continuar marchando. E continua dizendo assim: é como a árvore plantada junto a correntes de águas. Correntes de águas, numa outra versão fala de canais de águas. Sempre vai falar sobre abundância, sobre suprimento. Vai sempre falar de um lugar abençoador. Veja bem, o justo é essa árvore plantada junto a abundantes águas. Aí sabe o que acontece? Todo mundo quer estar perto dessa pessoa. Porque uma pessoa assim é uma árvore, como uma árvore que a palavra diz, que dá fruto, que dá folhas, que dá sombra, que traz refrigério,
que faz fluir vida através dela. Esse é o justo, aquele que anda em caminhos abençoadores, aquele que anda próximo às águas que fluem, às águas que correm. Então, meu querido, essa sua posição de justo vai influenciar o seu casamento, vai influenciar a educação dos seus filhos, vai influenciar como você é no seu trabalho, vai influenciar as pessoas que convivem ao redor de você. Não, ali tem uma árvore. Claro que as pessoas não falam assim, né? De maneira figurativa. Ali tem uma árvore. E ela está plantada junto às águas. Ela tem uma resposta. Ela tem uma oração. Ela tem intercessão. Ela pode te dar uma palavra de conselho. É aquela pessoa. Que precioso que é, querido, ser justo e ser essa pessoa de referência para todos aqueles que estão ao nosso redor. Essa árvore é uma árvore viçosa, saudável. É uma árvore que floresce, que frutifica. E na Bíblia, a árvore tem sempre o sentido de justo. Sempre fala do justo. Porque dá fruto, porque cresce, porque tem vida, porque abençoa outros, porque nutre outros, porque alimenta outros, porque tem uma água que flui dela, perto dela, sempre e continuamente. Águas correntes sempre falam de fertilidade, dos campos férteis. Então é aquela pessoa que gera, que produz um bom fruto. Ela é plantada junto às águas. É interessante que no original, ele não diz plantada, no original diz que foi transplantada. Olha que coisa profunda. Ela não nasceu ali. Ela foi tirada um dia do caminho do ímpio e ela foi foi colocada de novo perto das águas. Talvez, meu querido, você tenha um testemunho de um tempo de vida longe do Senhor, de um tempo de impiedade na sua vida, um tempo sem compromisso com as coisas do Senhor. E hoje, talvez você já esteja como sendo essa árvore plantada junto às águas. Você abençoa a sua família, você abençoa seu marido, sua esposa, seus filhos, as pessoas ao redor de você. Essa é a figura. E aí diz assim: no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Meu querido, o justo aprende a ter paciência, porque existe o tempo de dar fruto, e existe o tempo que a árvore não dá fruto nenhum. A minha ceroureira, pé de acerola, está numa fase começando a dar fruto. Mas eu fico naquela inquietação, quando vai começar a dar fruto? Não é o tempo todo. O justo é tratado no sentido de entender os tempos e as estações da nossa vida. Há momentos que se dá fruto, há momentos que não tem fruto, há momentos que tem uma folha que não murcha, como diz o texto, mas há momentos que ela fica pelada, sem nada, parece até que morreu. O justo entende que existe uma dinâmica na vida, e nem por isso ele dá para trás, ele desiste da sua vida com Deus. Ele espera o tempo de florescer. Ele espera o tempo de frutificar, para que no tempo certo o fruto venha. Presta atenção, esse justo não é infrutífero, ele dá fruto. Ainda que em alguns momentos esteja demorando, ainda que em alguns momentos o fruto não seja lá muito bom,
Mas a característica dessa árvore é que ele dá fruto. Ele gera, ele produz. Fruto significa isso. Dá resultado. Meu querido, isso significa resultado e produção e gerar em todos os níveis. No trabalho, na sua vida profissional, na sua casa, nas várias estações que você passa dentro do seu lar, com os vários momentos que nossos filhos passam, né, de amadurecimento. Ele dá o fruto. O fruto é um sinal de que há um propósito. É um sinal de que ali há vida. Há uma água que está correndo por ali, e é água que corre, não é água empoçada, não. É água que corre e alimenta essa árvore, para que ela dê o seu fruto no tempo certo. Você sabe, às vezes, nós estamos cansados. E a gente acha que a gente está cansado por uma agenda muito agitada, porque nós temos muitas coisas para fazer, porque eu tenho filhos pequenos, porque eu estou cuidando dos meus pais que já são idosos, porque eu tenho 2, 3 trabalhos, e a gente começa a ter essa sensação de cansaço, mas que na verdade é falta de fruto. É frustração, porque quando você é uma árvore e você não dá fruto, você se frustra. E esse cansaço, meu querido, você pode tirar férias, você pode tirar um feriado, dormir 3 dias, todo mundo achou que você morreu, não, está dormindo, pode acontecer o que for, mas não é esse descanso que você precisa. O que mais cansa a gente é a falta de fruto, é a falta de resultado. Você trabalha e não vê o resultado do seu trabalho. Você investe na sua casa, na sua família, nos seus filhos, em intercessão, em jejum, em conversa, e você não vê o fruto. Você já está não sei quantos anos orando por seu marido, por sua esposa que ainda não caminha no Senhor, e nada acontece. Isso gera um cansaço na alma. Tem um texto em Provérbios que diz: a falta de fruto gera desesperança, porque é difícil, mas é um cansaço que é roubado. Na verdade, a falta de fruto é que rouba a nossa alegria de viver. Eu estou cansada dessa situação, eu estou orando por essa causa já há um bom tempo, e eu não vejo fruto nenhum. Eu estou investindo, eu estou fazendo, eu estou numa rota profissional, mas eu não vejo retorno, eu não estou feliz nisso. Isso gera um cansaço, que muitas vezes a gente atribui para o excesso de trabalho, por fazer muita coisa. Eu estou fazendo muita coisa na igreja, eu tenho muitas funções, esse meu ministério está consumindo muito, ou determinadas coisas na minha rotina precisam mudar. E na verdade, meu querido, o que cansa é a falta de fruto, é a frustração em não produzir nada, não gerar nada. Passar pela vida sem fazer a menor diferença. É isso que faz a diferença. Quando a gente chega lá no final do capítulo, o salmista vai fazer uma comparação entre justo e ímpio. Vamos ler lá novamente. Pega aí o 3, a segunda parte do 3, e nós vamos ler o 4 também. Versículo 3, na segunda parte, e diz assim: e tudo o que ele faz será bem sucedido. Está falando do justo. 4 fala sobre os ímpios. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento
dispersa. O ímpio é aquele que o que ele produz é palha. Para que serve palha, meu querido? Para nada. A Bíblia diz, passa um vento e leva a palha. Não sobrou nada. Sobrou família? Não sobrou família. Sobrou filho? Sobrou filho. Sobrou Deus? Muito menos. Essa é a rota do ímpio. Gerar palha. Enquanto o justo gera fruto, o ímpio gera palha, que não serve para nada. 2 retratos, 2 ritmos de marcha, 2 escolhas diferentes. Cada um tem a sua liberdade de escolher o que é melhor. E aí não tem como a gente, falando em palha, a gente não tem como não lembrar da parábola do semeador. A parábola que fala do joio e do trigo. Um alimenta, o trigo nutre, o trigo sustenta, o trigo alimenta. O joio não serve para nada, é só palha. Tem a mesma característica, parece muito com trigo, mas só que não serve para alimentar e fazer, não gera nada. É esse o final da história. De um e de outro, do ímpio e do justo, da escolha de um de estilo de vida e a escolha do outro no seu estilo de vida. O joio e o trigo. O ímpio é como a palha que o vento dispersa, frágil, inútil, não serve para nada, sem valor, inconstante. Pode passar uma vida inteira e não construir nada, não plantar nada, não edificar nada, não ter propósito nenhum. O justo é como o trigo, que alimenta, que nutre, que abençoa outros, que é como a árvore que traz refrigério para quem está angustiado. Esse é o justo. Você sabe que eu estava lendo um texto, nunca tinha observado esse texto. Quando João Batista vai falar de Jesus, lá em Mateus 3,12, não precisa abrir, eu vou ler para você. João Batista está falando sobre Jesus e olha a definição que ele dá para Jesus. Ele diz o seguinte, João Batista profetiza que Jesus era como aquele que vinha com uma pá para limpar a eira. O texto de Mateus 3,12 diz assim, ele traz, João Batista se referindo a Jesus, ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Uma das funções de Jesus é fazer essa separação entre o que é palha e o que é trigo. Ele vem para limpar a eira. A eira, só lembrando, que eu tenho certeza que você se lembra, né? Mas assim, caso alguém tenha esquecido, eira eram os lugares onde se amassava o trigo e se separava o trigo da palha. Passava o vento, então, levava a palha e ficava o trigo. E João Batista vai se referir a Jesus como dizendo, é aquele que separa a palha do trigo. Ele vem com uma pá para limpar a eira, as eiras. Meu querido, estamos falando de 2 marchas, de 2 ritmos. Estamos falando de 2 escolhas de vida, de trajetória de vida, 2 retratos, o ímpio e o justo. O ritmo do justo vai acelerando, vai crescendo, tem um foco, tem um objetivo, tem um propósito. O ritmo do ímpio é desacelerar, é uma queda, é uma decadência, é um declínio na sua trajetória. O justo é bem-aventurado, é aquele que tem a graça e o favor de Deus. O ímpio, as suas obras não têm valor nenhum, são como palha. Não tem um destino, não tem um futuro, não tem uma razão de viver.
Primeira coisa que eu quero falar, já encerrando essa palavra para você, é que nós precisamos tomar cuidado, porque é muito fácil a gente ser seduzido para esse caminho do ímpio, que é muito mais fácil, é muito mais cômodo, e a gente vai se envolvendo sem querer. Você está marchando, está caminhando bem, e aí você diminui a rota, estou cansado, está difícil, né? A tempestade, aquilo tudo que a gente cantou, né? Os ventos fortes, aí você vai reduzindo a partir daí, então, você começa a se envolver, a dar ouvidos, se ater às coisas que os ímpios falam. E você, quando vai ver, está se assentando à roda dos escarnecedores. Talvez por temor a Deus, você não faz o escárnio às coisas de Deus, mas você já está começando a ficar muito flexível nos seus princípios e nos seus valores. Não precisa ser também tão a ferro e fogo, afinal de contas. E você vai relativizando. Ah, meu querido, cuidado. Porque é esse o caminho que o inimigo apresenta para nós. E nós vivemos num mundo de pessoas ímpias, pessoas que não servem a Deus, não têm compromisso nenhum com Deus. Não adianta nem a gente esperar alguma coisa, não tem compromisso com Deus. É uma escolha que cada um faz. E é muito fácil nós nos levarmos pelas dificuldades da vida, pelas circunstâncias ao redor. E aí, o último versículo, eu acho que é o mais lindo, que fecha tudo nesse salmo, é o versículo 6. Olha o que Deus diz. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Diz que o caminho do justo, Deus conhece. Toda vez que a Bíblia usa a palavra conhecer, está falando de profundidade, não é um conhecer superficial. Está falando de profundidade. Meu querido, presta atenção. Você está nessa rota, você está nesse caminho de quem é justo. Deus conhece o seu caminho. Ele conhece o que você passa. Ele conhece as dificuldades que você está enfrentando, as suas fraquezas. Ele conhece o seu caminho em profundidade. Ele sabe das lutas que você tem. Ele sabe das dificuldades que você tem em talvez permanecer firme nesse caminho. Mas aí termina dizendo, mas o caminho do ímpio perecerá. Deus não tem compromisso nenhum com o caminho do ímpio. Nenhum. É uma escolha que cada um faz e o que você planta, você colhe. Ele não tem nenhum compromisso. Ah, mas o seu caminho, meu querido, o seu caminho, ele olha de perto. Ele pega a lupa e olha bem de pertinho. Ele sabe exatamente como você se sente, ele sabe da luta, ele sabe até onde você suporta. Ele sabe exatamente como está a sua vida com ele. Ele vê os perigos, ele sabe os livramentos que você precisa. Ele vê o seu caminho de perto, bem de perto. Eu quero te convidar a ficar de pé. O louvor pode vir, foram todos arrebatados. Estou sozinha. Começarei eu a cantar e não vai prestar. Feche os seus olhos. Eu quero que você analise qual é o seu retrato. Qual é esse seu caminho? Como tem sido a sua marcha? Que escolha você tem feito? Será que hoje Deus olhando para você, Ele vê que você é como ímpio? Aquele que não tem compromisso com os princípios e valores de Deus? Ou você é como justo? Aquele que é como uma árvore frutífera, frondosa, que nutre outros, que gera fruto, que abençoa. Qual é o seu papel nesse salmo, meu querido? Quem é você nesse salmo?
A sua marcha tem sido acelerada, assertiva, rumo ao propósito, sabendo onde você está indo e continuando firme, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Ou talvez você esteja já entrando nessa rota de desvio. Você já está ouvindo, você já está desacelerando, você já está se atendo a tudo que o mundo tem para falar, para oferecer. Talvez você já esteja até sentando com os escarnecedores. Desvio de rota, declínio, desacelerando no propósito, nos objetivos de Deus. E eu te pergunto, vale a pena essa sua escolha? Será? Feche seus olhos. À medida que nós formos cantar um louvor, eu quero falar com você. Talvez você hoje precise tomar uma decisão por Jesus. Na verdade, você tem pautado a sua vida, a sua caminhada, naquilo que você acha que é bom, que é certo, que todo mundo diz. Hoje Deus te dá a chance, meu querido, de mudar a história da sua vida. Hoje Deus te dá a chance de colocar Deus no centro da sua rota, da sua caminhada. Sair desse ritmo de desaceleração e de queda e entrar na marcha firme com Jesus. Eu quero fazer esse convite a você. Ou talvez você já em algum momento da sua vida já teve esse propósito de fato caminhar como justo na presença do Senhor, mas você cansou, você se desgastou, as lutas foram muitas, e talvez hoje você precise deixar nesse altar aquilo que te pesa, que tem gerado cansaço e tem te atrasado na caminhada. Talvez você já perceba que há um desvio de conduta, que há um desvio de propósito em você. Hoje Deus te chama de novo ao seu caminho certo, à sua escolha. Vamos cantar esse cântico, mas eu quero que você esteja orando e deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, falar com você. Se você hoje precisa tomar uma dessas decisões ou qualquer outra, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Seja você alguém que está cansado e sobrecarregado e talvez já esteja diminuindo na sua marcha. Talvez você seja desses que entraram realmente nessa rota do ímpio. E eu quero orar por você. Vamos cantar.